Boa noite a todos, boa noite meus caros colegas aqui da mesa, colegas vereadores, aos que estão na casa, boa noite aos que estão nos assistindo. Damos abertura para a 25ª reunião ordinária da 16ª legislatura, hoje dia 11 de agosto de 2025. Quero deixar para vocês um versículo que fica em Deuteronômios 31:6, onde que Deus fala com Moisés e ele diz: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, de todas as situações que eles estavam vivendo. Pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará e nunca os abandonará. Que a gente possa ser fiel a esse Deus. Ele nunca nos abandona. Nós, mais facilmente, ou abandonamos, né? Corremos atrás das nossas coisas diárias e muitas vezes esquecemos que Ele é Deus, Ele é que cuida de nós, Ele é que zela por nós em todo o tempo, né? Que a gente possa, então, ser mais fiel àquilo que Ele tem para nós, né? Convido a todos, então, para um momento de oração. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nesse momento, passamos para a votação da ata da reunião anterior. Pergunto aos colegas se há alguma inconsistência, se todos leram, se está ok, podemos aprová-la? Sim. A ata, então, da reunião anterior aprovada por unanimidade. Dando sequência, vamos à matéria de expediente. Ofício de número 445 de 2025 da Prefeitura de Benedito Novo. Peço que a secretária faça a leitura. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, senhores vereadores. Cumprimento a todos os presentes e a todos que estão em casa nos assistindo. Ofício número 445/2025. Prezados vereadores, com nossos cordiais cumprimentos, em atenção ao requerimento número 14/2025, do ofício número 26/2025, de 22/7/2025, com o protocolo 929/2025 da Câmara de Vereadores de Benedito Novo, referente ao pedido de informações no que segue: se houve alteração legislativa ou normativa recente que tenha dispensado a necessidade de autorização prévia da Câmara Municipal para a realização de repasses financeiros via convênio ao Hospital São Benedito 24 horas. A dispensa da autorização legislativa se fundamenta na Lei Federal número 13.019, de 31 de julho de 2014, que dispensa de chamamento público, conforme o artigo 30, inciso 5, e em observância às demais disposições da Lei 13.019/2014, da Instrução Normativa número 33/2024, do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, da Lei Municipal número 2033, de 14 de outubro de 2021, dispõe sobre o plano plurianual do município de Benedito Novo para o quadrênio 2022-2025, e sujeitando-se no que couber a Lei Municipal número 2130, de 17 de 2024, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2025, com base em qual instrumento jurídico e legal dos repasses supracitados foram realizados. O instrumento jurídico e legal utilizado foi no termo de colaboração com base na legislação acima indicada. Se foram firmados convênios, contratos ou termos de fomento, colaboração e, em caso afirmativo, que seja enviada a cópia integrada dos mesmos
foram firmados o termo de colaboração número 1, 2025, publicado no Diário Oficial número 713/59, em 4 de março de 2025, e o termo de colaboração número 2, 2025, publicação no Diário Oficial número 713/67, em 4 de março de 2025, conforme as cópias que seguem anexas. Qual a fonte de recursos utilizados para tais repasses e se estavam previstos na Lei Orçamentária Anual, LOA. A fonte de recursos utilizados está descrita na cláusula 4ª dos referidos termos de colaboração constantes na Lei Orçamentária Anual, LOA. Por qual motivo a Casa Legislativa não foi formalmente consultada para apreciação e autorização desses repasses, como ocorria no exercício anterior? Pela Lei Federal número 13.019, que estabelece o regime jurídico das parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades, de interesses públicos e recíprocos, mediante a execução de atividades ou de projetos previamente estabelecidos em planos de trabalhos inseridos em termos de colaboração, em termos de fomento, ou de acordos de cooperação define diretrizes para a política de fomento, de colaboração e de cooperação com organizações da sociedade civil, e altera as leis número 8.429, de 2 de junho de 1992, de 9.790, de 23 de março de 1999, não havendo necessidade da autorização legislativa para colaboração financeira com a entidade, assim como o pedido de informações foi apresentado em plenário. Solicitamos que a resposta também fosse lida na sessão da Câmara para conhecimento de todos os vereadores desta Casa Legislativa, sendo que apresenta para o momento, colocamos à disposição para as informações adicionais e necessárias, reiterando protestos de estima e consideração. Atenciosamente, Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Obrigada, secretário. Agora vamos para a entrada de matérias do Executivo Municipal. Temos, no primeiro momento, o projeto de lei de número 42 de 2025, que altera a redação dos artigos 257 e 257-A da Lei Complementar de 243 de 2025, de 6 de março de 2025, que mantém o regime jurídico único e reformula o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Benedito Novo e dá outras providências. Exposição de motivo. Senhora Presidente, senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei complementar número 42/2025, visando alterar a redação do artigo 257 e 257-A da Lei Complementar número 243/2025, que alterou a Lei Complementar número 4 de 22 de dezembro de 1995, que mantém o regime jurídico único e reformula o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Benedito Novo. Primamos que o acréscimo pelo aperfeiçoamento ao servidor é fundamental para o exercício de suas funções, devendo ser reconhecido o seu esforço com a finalidade de melhorar o seu desempenho e, consequentemente, a remuneração. Outro sim necessário está em adequar a norma para conceder o benefício, pois na prática está sendo verificado uma busca por cursos não presenciais, visando apenas possuir o título para receber o benefício. A administração municipal objetiva que o conteúdo e o aprendizado contribuem para melhorar as atividades do serviço público. Além do acréscimo na remuneração, desta forma, alteramos a redação da lei, alencando as instituições que serão consideradas com a solicitação prévia, indicação do curso desejado, carga horária, início e término, sendo necessário somente quando o servidor objetivar a concessão do benefício posteriormente, não estando impedindo de participar de qualquer curso do seu interesse.
Em relação à alteração do artigo 257-A do mesmo diploma legal, estará sendo concedido o benefício a partir da data de sua efetivação e não após o estágio probatório, considerados que muitos de nossos servidores não têm a oportunidade de agregarem outros benefícios, cursando por aperfeiçoamento, graduação, pós-graduação e etc. E o período do estágio probatório poderá ser somado para a concessão do acréscimo no seu vencimento, sendo estas as razões para alterações nos referidos artigos da Lei Complementar número 243/2025. Colocamos a apreciação desta Casa Legislativa, contando com a sua aprovação. Município de Benedito Novo, aos 21 de julho de 2025. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Obrigada, vereadora. Passamos agora para o projeto de lei de número 43 de 2005, que autoriza a concessão de subvenção social à Associação Folclórica do Grupo de Dança Alemã, Dança no Vale. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, apresentamos o projeto de lei número 43/2025 a esta Casa Legislativa com a preposição da Associação Folclórica Dança no Vale para a concessão de subvenção social, objetivando o apoio financeiro destinado às ações culturais conforme descrito no plano de aplicação. O valor proposto é de R$20 mil, repassados em 4 parcelas iguais, de R$5.000, com início no mês de agosto de 2025 e término no mês de novembro de 2025, visando resgatar, divulgar e manter as tradições deixadas pelos nossos imigrantes alemães, com suas danças e tradições, enaltecendo a cultura desta etnia. Em decorrência da legislação federal vigente, apresentamos a presente solicitação de autorização legislativa a fim de que se possa celebrar termo de cooperação conforme detalhado no plano de aplicação apresentado pela entidade e que segue em anexo. Certo de podermos contar com o apoio dos nobres vereadores, colocamos o presente projeto de lei para análise no aguardo de parecer favorável. Município de Benedito Novo, aos 30 de julho de 2025. Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Passamos agora para o projeto de lei de número 44 de 2025, que autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Adote um Espaço Público no âmbito do município de Benedito Novo e da outras providências. Exposição de motivos. Senhora Presidente, senhores vereadores, tenho a honra de submeter à elevada apreciação e deliberação de Vossas Excelências o projeto de lei ordinária número 44/2025, que autoriza ao Poder Executivo a instituir o programa Adote um Espaço Público no âmbito do município de Benedito Novo e das outras providências. Os espaços públicos de uso comum do povo são utilizados no convívio social dos munícipes. A realização da sessão de uso se justifica pela necessidade de garantir aos munícipes um bom atendimento na utilização dos espaços públicos, garantindo que o local permaneça à disposição da população de forma organizada e limpa. Assim, a medida de efeito é que o espaço seja cedido para iniciativa privada que proporcionará melhor atendimento ao público, manterá a estrutura em perfeitas condições de funcionamento. Diante do exposto, em virtude da relevância do assunto e da necessidade, contamos com a aprovação de Vossas Excelências na apreciação da matéria, na expectativa de que, após regular tramitação, seja o presente projeto de lei ordinária deliberado e aprovado na devida forma regimental. Colocamos à disposição para maiores esclarecimentos, que se fizerem necessários. Atenciosamente, Jean Michel Grudman, prefeito de Benedito Novo. Outro projeto que foi dado entrada hoje, vai dar entrada hoje, é o projeto de lei de número 45 de 2025, que institui o Conselho Municipal de Turismo
de Benedito Novo e dar outras providências. Até quero fazer um adendo aqui, conversa com antes da nossa sessão, o secretário de Turismo esteve conosco e ele colocou da importância e da urgência dessa aprovação e por isso vamos notar depois se nós podemos fazer esse projeto em regime de urgência ou não, né? Eu peço que a vereadora Kelly faça a leitura. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei número 45/2025 tem por finalidade promover a atualização e o aprimoramento da legislação que institui a regulamentado o Conselho Municipal de Turismo, CONTUR, de Benedito Novo, diante da crescente relevância do setor turístico como vetor de desenvolvimento econômico e social. Faz-se imperativa a readequação das normativas que regem o órgão consultivo e deliberativo responsável pela política de turismo em nosso município. As alterações propostas visam fortalecer a atuação do CONTUR, conferindo-lhe maior autonomia e flexibilidade para responder às dinâmicas e aos desafios do turismo contemporâneo. Entre os pontos cruciais desta proposição destacam-se, primeiro, ampliação e detalhamento das atribuições. O artigo 4 do projeto de lei especifica de forma mais abrangente as funções complementares do CONTUR, incluindo o fomento à conscientização da sociedade sobre a importância do turismo, a contribuição para programas de capacitação, análise de convênios e processos licitatórios relacionados ao setor e a elaboração e o monitoramento de projetos de lei, como os referentes ao Fundo Municipal de Turismo, FUNTUR, a regulamentação das atividades turísticas. Essas medidas garantem que o Conselho possa atuar de forma mais proativa e estratégica. Segundo, flexibilidade na composição do colegiado. Os artigos 5º e 6º modernizam a forma de constituição do CONTUR, ao delegar ao próprio Conselho a indicação e nomeação de seus membros, com base em critérios estabelecidos em regimento interno, e ao permitir a variação do número de membros com a inclusão de representantes de outros órgãos do setor terciário. Assegura-se uma representatividade mais dinâmica e alinhada com a necessidade do turismo local. Tal flexibilidade é fundamental para o CONTUR possa incorporar as diversidades, expertises de cadeia de valor do turismo. Terceiro, transparência e voluntariado. Reforça-se o caráter voluntário da participação dos membros, conforme o artigo 7, o que reflete o comprometimento cívico e o interesse dos envolvidos no desenvolvimento turístico de Benedito Novo. A previsão de um secretariado executivo pertence ao quadro da gestão pública municipal, garante suporte administrativo necessário para o funcionamento contínuo do Conselho. Em suma, este projeto de lei representa um passo fundamental para a consolidação de uma política de turismo mais eficaz e participativa em Benedito Novo. Ao atualizar as bases legais do CONTUR, estamos capacitando o município para explorar plenamente seu potencial turístico, gerando renda, empregos e promovendo o desenvolvimento sustentável. Com as razões expostas, colocamos a apreciação desta coluna da Casa Legislativa, solicitando a sua aprovação. Município de Benedito Novo, aos 11 de agosto de 2025. Jean Michel Guzman, prefeito de Benedito Novo. Então, conforme conversamos, eu proponho à Casa que esse projeto seja feito então, em regime de urgência, conforme a conversa que tivemos com o secretário de Turismo. Todos concordam? Sim. Ok? Então, fica aprovado em regime de urgência esse projeto, né? Lembrando que essas 4 matérias que deram entrada hoje, relacionadas aos custos de aperfeiçoamento, relacionadas à subvenção social do grupo de dança, a instituição de um programa Adote um Espaço Público e também essa questão do Conselho Municipal de Turismo,
São todas as matérias que durante a semana vão ser estudadas, discutidas na próxima segunda-feira, né? Passamos agora então para matérias do Legislativo Municipal. Primeiro nós temos um requerimento de número 15 de 2025 da vereadora Andréa. Por favor, faça a leitura. Requerimento número 15 de 2025. Pedido de informações. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara de Vereadores de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, requer, após a aprovação do plenário, para que o Executivo Municipal forneça à Casa Legislativa esclarecimentos e tome providências acerca da Biblioteca Agostinho Baruf, cuja informação no site do município indica que se encontra ativa, tendo sido procurada por cidadãos que desejam doar livros para o município, o que certamente contribuirá para enriquecer o acervo, especialmente no que diz respeito à preservação da história local. No entanto, percebo que, por falta de uma política pública adequada, há uma resistência à valorização da história por meio da material físico, o que limita o potencial de preservação e difusão do nosso patrimônio cultural. Após visita a uma biblioteca municipal de cidade vizinha, constatei que diversos pontos essenciais para o funcionamento pleno de uma biblioteca ainda não estão sendo atendidos em nossa cidade, como um espaço físico acessível e visível, ambiente adequado para incentivar a leitura, a contação de histórias, a pesquisa e a preservação do acervo histórico. Essa situação limita o incentivo à leitura e à valorização do nosso patrimônio cultural. Diante disso, solicito uma explicação oficial sobre o funcionamento atual da Biblioteca Agostinho Baruf, bem como quais ações estão sendo tomadas para garantir a visibilidade, a acessibilidade e o pleno funcionamento do espaço, incluindo a disponibilização de um acervo adequado e um ambiente propício ao incentivo à leitura, a pesquisa e a preservação da história local. Ressalto também que, por esta ativa, há possibilidades de buscar recursos e incentivos, tanto federais quanto estaduais, pela Fundação Catarinense de Cultura, que possui programas de apoio à cultura e o patrimônio cultural, para aprimorar e ampliar esse espaço, promovendo melhorias que beneficiem toda a comunidade. Reforço a importância de fortalecer este espaço, especialmente neste momento em que contato com os livros físicos e a valorização do patrimônio cultural são essenciais para o desenvolvimento cognitivo, cultural e a preservação da nossa história local. A doação de livros e materiais históricos devem ser incentivadas a valorizada como uma forma de fortalecer nossa memória coletiva. Conto com a atenção e o compromisso do Executivo Municipal para que possamos juntos promover melhorias concretas na Biblioteca Agostinho Baruf, garantindo seu papel de promover o acesso à leitura, ao conhecimento e à preservação do patrimônio cultural, além de explorar possibilidades de recursos nos âmbitos federais e estaduais para seu fortalecimento. Sala das Sessões, a 11 de agosto de 2025. Andréa Miller, vereadora. Vereadora Andréa, por favor. Então, boa noite a todos os colegas vereadores, boa noite a quem nos acompanha de casa e a quem está presente na casa, uma boa noite. Então, eu até registrei umas imagens, fui fazer uma visita à Biblioteca Municipal de Indaial e, sinceramente, me encantei com o espaço, com a organização e com o bom atendimento da funcionária. Inclusive, ela comentou comigo que as escolas, a gente sabe que todas elas têm um cantinho de livros, fazem esse trabalho, mas nós temos outras crianças no município, eu acho importante esse incentivo, e ela recebe crianças e faz contação de histórias. Tem até, eles conseguiram com recurso do governo estadual, o computador, tem equipamentos em braille, então eu penso que incentivando esse espaço, a gente incentiva, a gente resgata um pouquinho da leitura que se perdeu. Hoje em dia nós temos muita informação visual,
mas perdemos a leitura, a interpretação e a escrita, né? Então eu acho que seria um bom espaço a nós resgatarmos aqui no município e incentivarmos não só crianças, mas também adultos e idosos, né? Sabemos da importância da leitura, né? Então fica aí o meu pedido, com todo o respeito. Sei que a dona Nilza é professora aqui e sabe também dessa minha preocupação, não é só minha, e também temos outros pais e famílias, inclusive interessados em fazer doação de livros para o município. Muito obrigada. Sobre essa questão, a gente vai conversar depois, né? Porque existem muitas ideias, inclusive o nosso município nunca teve um espaço adequado para isso, né? Infelizmente. As escolas tinha salinha lá que era pequena também, né? E é claro que daí eu sei que a ideia é valiosa e a gente está na luta, né? Falta de vontade não tem, né? Mas a gente pode ir trocando umas ideias sim. Vamos agora então para a indicação de números. Sim, desculpa, eu esqueci de colocar. Vamos colocar em votação o requerimento. Todos concordam? Aprovado? Ok, então tá bom. É que eu estou tão acostumada que esse grupo é 10, né? É tudo dominado por aqui, né? Legal, desculpa aí. Tá, vamos lá então. Indicação de número 123 de 2025 do vereador Maicon. Indicação número 123 de 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo. O vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que realize a colocação de macadame e patrulhamento na Rua Santa Luzia, em Ribeirão Pinheiro. O pedido atende a uma solicitação dos moradores, visto que, em imóvel localizado nos fundos da rua, foi realizada a extração de madeiras, o que acabou danificando. Sala das Sessões, aos 7 de agosto de 2025. Vereador Maicon. Maicon, por favor, pode falar. Então, boa noite, senhora Presidente, demais amigos vereadores, público que nos acompanha aqui, né, e também que nos acompanha de casa. Então, essa solicitação, né, é um pedido aí dos moradores, onde no fundo da rua foi tirado a extração de madeira ali durante um período e acabou danificando bastante ali o local, sabe? Tem bastante dificuldade. Semana passada, ainda que choveu, estava bem mais feio ali. E então o pedido é a colocação de macadame ali e fazer um patrulhamento na rua, né, para melhorar para o pessoal lá. Obrigada, vereador. Passamos agora para a indicação número 124 de 2025, das vereadoras Marisa, Nilza e Kelly. Indicação número 124 de 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo. As vereadoras abaixo-assinadas, no uso de suas atribuições regimentais, solicitam à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que institua no calendário municipal o Dia da Consciência do Câncer de Mama, a ser celebrado anualmente no mês de outubro, em consonância com a campanha do Outubro Rosa. O objetivo da campanha é de promover a conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama, incentivar a realização de exames de mamografia e outras formas de detecção precoce das doenças, bem como realizar campanhas educativas e palestras sobre o câncer de mama, suas causas, sintomas e formas de prevenção. Sala das Sessões, aos 11 de agosto de 2025. Vereadora Marisa, Nilza e Kelly. Marisa, por favor. Boa noite aos colegas vereadores, boa noite a quem nos assiste aqui, também de casa. Enfim, então, em alusão ao Outubro Rosa, a gente vê a importância de a gente ter um dia para conscientização da questão do câncer de mama. Acho que trabalhar, fazer uma campanha
em relação à prevenção, ao autoexame, né, para que mais mulheres sempre tenham mais conhecimento sobre essa causa. Isso tudo faz com que também a gente tenha, bem no fim, mais chances de cura, né, e que a gente sabe quanto antes detectar, maiores são as chances de cura, né. Também é interessante reforçar que hoje no município já, todas as quartas-feiras, tem um carro que sai da Secretaria de Saúde, que leva as senhoras que já tiveram problemas com câncer de mama, né, até a rede feminina em Timbó, onde elas passam uma tarde muito agradável e fazem exames, ginásticas. Então, assim, é bem legal, um trabalho bem bacana, né. Seria mais essa questão da conscientização mesmo. Obrigada, vereadora. Passamos agora para a indicação de número 126 de 2025 da vereadora Kelly. Peço que ela faça a leitura e depois desculpa. A indicação 125 da vereadora Marisa. Indicação número 125-2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que realize melhorias no parque instalado em Ribeirão dos Russos, com a implantação de um novo playgroup, proporcionando assim mais lazer, convivência e bem-estar à comunidade local. Sala de sessões, ao 11 de agosto de 2025. Marisa Pesque, vereadora. Marisa, por favor. São pedidos feitos por moradores locais. Para ver, tem a foto ali. Hoje o parquinho ele está nesse estado, né? Tem alguns brinquedos, mas também já bem velhos, enfim, ali também, né? Tem algumas árvores. Inclusive esse parquinho ali, esse espaço estava sendo bem cuidado sempre pelo Daí Levitsky, né? Ele fazia sempre a parte engrossada, plantou várias árvores ali, deixou um espaço bem legal. Como a gente tem ali então a construção da unidade básica de saúde do outro lado da estrada, seria acho interessante colocar algo nesse sentido. Esse parquinho hoje ele se encontra ali na Praça das Bandeiras, né? Algo assim, então, para que a comunidade ali possa ter um espaço um pouco mais bonito, mais aconchegante, de lazer também, né? Agora sim, vereadora Kelly. Então, a indicação de número 126. E aí você já pode fazer a sua colocação. Indicação número 126, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que sejam realizadas melhorias no pavilhão esportivo de Santa Maria. No local, é necessário que se faça a reforma da quadra esportiva, instalação de novas traves, visto que as atuais estão muito velhas e representam perigo para os usuários. Troca de janelas e portas que se encontram quebradas, o que compromete a segurança e estrutura do local. Essa quadra é um espaço importante para a comunidade local, especialmente para os jovens, e que merece a atenção urgente do poder público, para que possam ser utilizadas de forma segura e adequada. Então, três moradores lá do bairro de Santa Maria entraram em contato comigo pedindo melhorias na quadra de esportes. Na verdade, não ia fazer essa indicação, mas preferi fazer para deixar registrado. Até vou pedir para o Darley colocar as fotos. O telhado eu vim descobrir depois que eu tive uma reunião com o nosso secretário de esportes, né, com o Edemir. Só coloca lá, por favor, das portas e das janelas. O telhado já é outra. Isso. Pode passar um pouco. E ali das janelas que estão quebradas. Isso. As portas estão danificadas. As traves ali não dá para ver muito bem, mas estão bem velhas, né? Tipo, com riscos. Os usuários estão bem preocupados porque eles estão ali fazendo os esportes, né? Acabam ficando preocupados em se machucar. As janelas estão bem feias. Enfim, daí eu fui conversar com as portas, estão bem críticas.
Daí, semana passada, eu fui conversar com o nosso secretário de esportes, com o Edemir, e ele me falou, Kelly, já está sendo tomadas as providências necessárias, né, para toda a reforma da quadra, inclusive, pode colocar a foto do telhado, por favor, da lei. Inclusive, vai ser pintado também o telhado, olha a situação que está, todo enferrujado, está bem feio. E vai ter as melhorias ali fora também, tem outra foto ali da lei, que vai ser colocado, vai ser um espaço para os ciclistas, né, colocar as bicicletas, daí vai ter muitas melhorias, né, então já está sendo providenciado, mas só para fazer a indicação, só não perder o costume. Seria isso. Indicação de número 127 também da vereadora Kelly, daí peço que faça a leitura e daí em seguida a explicação. Indicação número 127 de 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita a mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que, com urgência, realize o reparo de um bueiro localizado na rua Joinville, localizado de frente à residência do senhor Clóvis Miller. Este bueiro está quebrado e representa um grande perigo para quem transita pelo local, podendo inclusive causar graves acidentes. Peço a atenção necessária para resolver essa situação e garantir a segurança dos moradores e pedestres. Sala das Sessões, a 11 de agosto de 2025. Vereadora Kelly. Então, o senhor Clóvis Miller entrou em contato comigo pedindo para me trazer para a Câmara dos Vereadores essa melhoria desse bueiro. Daí não ia fazer indicação. Eu já tinha falado com o Executivo, mas para deixar registrado porque, na verdade, os munícipes, eles querem que a gente fale aqui na Câmara, mas é como eu falei no início, tem demandas que eu não vou estar fazendo indicação, porque tem coisas grandes sendo feitas e vai acontecer coisas grandes. Então, tudo é importante, mas a gente sabe que está sendo feito, né? Então, a minha satisfação é ver o trabalho sendo feito e o munícipe sendo atendido. Mas para deixar registrado, porque ele pediu, aí eu fiz a indicação, mas eu já tinha conversado já com o Executivo e com o pessoal das obras. Muito obrigada. Nós temos agora a indicação de número 128 de 2025 do vereador Valdir. Indicação número 128 de 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja instalado um muro de contenção na via pública de Ribeirão Preto, de frente à residência do senhor Sandro Klug. No local, parte da estrada acabou cedendo para agravar a situação, além da pista ter ficado mais estreita a uma curva. Essa melhoria busca oferecer segurança a todos que trafegam pelo local. Sala das Sessões, a 11 de agosto de 2025. Valdir Kirchner, vereador. Valdir, por favor. Boa noite a todos os vereadores, que não estão assistindo em casa, aqui presentes também. Então, esse foi um pedido do morador Sandro Klug, que realmente lá eu botei umas fotos para mostrar, que a parte de baixo da estrada cedeu completamente. Lá são umas fotos lá, na frente, olha, ele mora em cima. O lado dele em cima também já houve, então passa ônibus, também passa vários automóveis por dia, né? Ônibus, como também tem empresa, tem malharia, desse lado vocês podem ver muito mais, desceu mais, embaixo já é né? Então, mais um pouco já estrada já foi. Então esse é um pedido deste local. Passamos agora para a indicação número 129 de 2025 do vereador Valdir. Indicação número 129 de 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que sejam realizadas melhorias na via pública de Alto Ribeirão Liberdade, mas nas imediações da localidade conhecida como Pedra Furada.
Essas melhorias consistem na troca de tubulação de 3 bueiros por tubos maiores, instalação de um muro de contenção e aterro da pista no trecho que alarga. Essa melhoria são uma reivindicação antiga e muito aguardada pelos moradores da localidade. Sala de sessões, aos 11 de agosto de 2025. Vereador Valdir. Valdir, por favor. Então, isso ali, de novo, são 3 bueiros numa distância de 200 metros. Então, esse é o primeiro bueiro começando da frente, vindo, subindo, que é bem perto onde é que o último mirador de ônibus do escolar. Então, segue mais um pouco com o asfalto. Pode seguir. Esse é o bueiro na frente, pode seguir, se enquadra. Aí vai em frente. Ó, ali, ó. O bueiro só mais passa um caminhão ainda, né? E são tubos bem pequenos. Passa mais uma foto da lei só para a gente ver se mostra. Ó, dos dois lados como tem. Em frente, lado de baixo é rio. Então o rio passa bem pouquinho. Uns 10 metros a mais tem mais um bueiro agora. Tem outro bueiro vindo. Então são esse aí, ó. Esse é mais água mais forte ainda quando chove. Esse alarga a estrada completa fora. Sendo o rio levantando um pouco também, vamos supor, o rio chega a inundar a estrada completa, dá para ver bem certinho agora. Então não custa fazer um pequeno muro por baixo, alterar um pouco, que são prioridade de muitos anos que todo mundo sempre pediu, já não que eu quero fazer, mas foram pedidos várias gestões e nunca aconteceu. Como hoje temos o ônibus tudo lá dentro, temos o Vale Europeu também, temos lá atrás a Pedra Furada funcionando. Muita gente visita o nosso local, então ó, dá para ver bem certinho agora. Então eu acho que não custa a gente dar uma mãozinha lá também. Temos agora a indicação de número 130 de 2025 do vereador Valdir. Indicação número 130, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, o vereador abaixo-assinado, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja realizado o serviço de patrulhamento e macadamização na Estrada Geral Begalve, no trecho após a Mata Bruno, atendendo assim ao pedido dos moradores. Sala das sessões, aos 11 de agosto de 2025. Vereador Valdir. Valdir. Esse é um pedido também lá de cima de Ribeirão do Zinco, bem no final da rua Pegal, que é bem nos fundos, que já faz um bom tempo que não foi mais passada a patrola, e também macadâmia. Eu não bati as fotos lá, e a bateria tinha acabado, eu não tinha como carregar. Mas posso mostrar depois, mas ali é crítico mesmo, então não custa também a gente dar uma olhada. É isso. Obrigado. Temos a indicação de número 131 da vereadora Andréia. Indicação número 131, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que, através da Secretaria Municipal de Planejamento, elabore projeto residencial padrão e disponibilize gratuitamente para as famílias que não têm condições financeiras de pagarem o profissional para fazer o projeto. Para terem direito ao projeto, essas famílias deverão passar por uma avaliação da assistência social e assim formalizado por um ofício. Sala das sessões, a 11 de agosto de 2025. Vereadora Andréia Turvo. Andréia, por favor. Boa noite a todos os colegas vereadores, ao público que está presente aqui hoje nessa casa e também aos que nos acompanham de casa. Então, a gente sabe que o valor de um projeto hoje não é barato. E para que essas famílias que não têm condições poderem fazer uma casinha e ainda terem o gasto do projeto e tudo mais, a gente sabe que tem um monte de taxas que precisam ser pagas, né? Então, justamente por isso que estou fazendo essa indicação, para que se faça um projeto padrão para famílias que precisam, necessitadas. Eu conversei com o Gustavo e ele disse que para ele não seria problema nenhum para ele estar elaborando um projetinho para essas famílias, né? E definindo um tamanho padrão,
né? Isso a prefeitura, junto com o prefeito, com o pessoal, a gente pode definir ali, para então fornecer de forma gratuita esse projeto. Mas é claro, como foi falado ali, precisaria sim passar pela assistência social, para eles verem, avaliarem se realmente a família tem direito de receber esse projeto, né? Fazer um ofício de repente por lá e daí assim tá entregando para a Secretaria de Planejamento. Inclusive até o Dr. Jairo também, ele achou interessante essa ideia no dia que eu estive lá na Secretaria de Planejamento conversando com o Gustavo, né? Então seria essa questão ali. Passamos agora para a indicação de número 132 de 2025, também da vereadora Andréia. Indicação número 132, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja tomado o trabalho de segurança nos centros de educação infantil, devido ao novo ataque ocorrido no dia 8 de julho na cidade de Estação, no Rio Grande do Sul, onde mais uma criança foi morta. Mesmo tendo um ambiente seguro, vigiado por câmaras, não podemos descartar as medidas físicas para a maior tranquilidade dos pais e proteção das crianças. Sala das sessões, aos 11 de agosto de 2025. Andréia Turf, vereadora. Andréia, por favor. Então, essa indicação eu estou fazendo a pedido de alguns pais, né, que estão realmente muito preocupados com o que vem acontecendo nas escolas e nas creches. E a gente vê que isso está se tornando cada vez mais frequente, esses ataques, né? E eu realmente, olha, eu não sei o que se passa pela cabeça desses jovens de estarem fazendo isso, tomando essa atitude, né? Então, eu andei me informando também nas creches dos municípios aqui vizinhos, Timbó, Rodeio, Indaial, e eles, na verdade, eles permanecem com esses seguranças, com esse trabalho, e eu não sei, na verdade, o porquê que foi tirado daqui ou não, mas eu acho que seria interessante a gente, nas creches, até gostaria de trocar uma ideia com a vereadora Nilza, que está lá dentro da educação, se isso talvez foi tirado pelo fato de um custo muito alto ou algo assim. E eu acredito que, assim, mesmo tendo câmeras de monitoramento, com acesso, até com autorização de acesso ali na hora da entrada e tudo, eu acho que a gente precisa, na verdade, ter uma pessoa ali que está vigiando o tempo todo e está ajudando nessa questão, né? Em relação a isso, vereadora, eu sei que quando houve essa questão lá de Blumenau, daí houve toda essa questão de colocação de concertinas, né, nas muros e tudo, e por um tempo houve também a questão questão física, né, mas mesmo assim ainda depois disso já foi tirado, né, porque no primeiro momento se viu que era um gasto extremo e não se conseguiu conciliar. Isso lá naquela época, na gestão anterior ainda. E não se conseguiu acompanhar. Porque uma coisa é certa, né? Uma coisa é a gente falar de um lugar que tem 30 mil, 40 mil, 70 mil habitantes, não sei, né? Também não sei no caso de Rodeio como é que eles fizeram, mas às vezes a gente comenta, por exemplo, desses municípios, às vezes é mais fácil, né? Sim. Mas enfim, é uma questão sim para a gente pensar. Ninguém quer que isso aconteça, né? Deus me livre, né? Mas há de se pensar, podemos conversar sim, e acho que é válido. O prefeito até tem algumas ideias em relação a isso, de ter uma espécie de guarda municipal, onde que pudesse estar sempre circulando. Existe já essa possibilidade, essa ideia, né? E é só a gente não sabe exatamente em que pé que está isso ainda, né? Mas já existe essa ideia. Mas, eu volto a dizer, né? Eu acho que a gente tem que estar pensando, conversando, de que maneira para a gente fazer para não... que são tantas demandas, né? Eu não estou aqui falando, eu estou falando como se fosse a nossa casa, né?
tem tanta demanda que a gente não sabe o que é vira prioridade. Né? Eu sei que vida é prioridade, mas a vida está nas escolas, a vida está na saúde, a vida está numa estrada que está estragada que pode fazer um caminhão tombar, um ônibus tombar. Quer dizer, tudo é prioridade, né? Mas enfim, eu acho que vale a pena a gente estar pensando nisso sim, tá? Até eu penso assim, que a gente acha que nunca vai acontecer no nosso município até a hora que acontece. Exato. E daí a gente pensa assim, por que eu não fiz? É um custo, é dinheiro sim, mas é a vida das crianças, né? Então a gente também tem que atender, eu acredito que é o pedido dos pais, que é uma preocupação grande deles, né? Então, é por aí. Passamos agora então para a indicação do número 133, de 2025, da vereadora Andréia. Indicação número 133, 2025. Excelentíssima Senhora, Presidente da Câmara Municipal de Benedito Novo, a vereadora abaixo-assinada, no uso de suas atribuições regimentais, solicita à mesa desta Casa Legislativa providências junto ao Executivo Municipal para que seja feita a retirada do barro e a abertura da vala após a ponte e acesso à marcenaria do senhor Elias Rodolfo, em Ribeirão Carvão, bem como avalia a possibilidade da colocar tubos neste trecho para escoamento da água. Sala das sessões, aos 11 de agosto de 2025. Andréia Turvo, vereadora. Andréia, por favor. Então, ali, até tem uma imagem ali que eu fiz, eu fui até o local para dar uma olhadinha, fazer um vídeo, umas imagens, né? Ali também foi um pedido de pessoas ali que moram nessa localidade, nessa rua, né? Então, eu gostaria que o setor a Secretaria de de Obras, desse uma olhadinha nisso aí, fosse lá verificar, né? Então, eu não sei se ali há necessidade de colocar uma tubulação, ou se de repente abrindo essa vala ali já resolve, né? Então, ali acabou se formando uma poça e a gente sabe que isso é um perigo para, na verdade, criação do mosquito da dengue e tudo mais, né? E eu até gostaria de comentar com vocês, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas acho que faz 1 ou 2 semanas agora que foi criado aquele mosquito para combater o Aedes aegypti, né? Ele foi modificado no laboratório e para combater esse mosquito ali, então, até esses dias em Blumenau acabaram soltando uma leva desses mosquitos ali, porque na verdade quem reproduz a dengue quem pica é a fêmea, né? Então, na verdade, agora colocaram esses mosquitos ali para estar ajudando na prevenção e algo que eu achei bem interessante, né? Então, ali seria essa questão ali, só mesmo do Obras dar uma passadinha lá e dar uma olhada para ver se precisa de tubulação, abrir a vala e dar uma limpada ali nessa questão. Vereadora Andréia, referente a essa situação, o secretário, o pessoal das obras, eles já estão cientes, em visita em janeiro ao seu Elias Rodolfo, né? Ele tinha solicitado essa melhoria ali, porque esse problema ali já é antigo, né? E ele falou, Kelly, tem como tu ver lá com o prefeito? Porque o pessoal já fala assim, fala com o prefeito, né? Daí eu conversei com o Jean e com o secretário, né? E eles foram lá, viram, né, a situação e falou que lá vai ser feito, só que não deram prazo, porque tem outras prioridades, são maiores, né? No momento são prioridades maiores, mas lá eles vão fazer sim, vão estar arrumando. Só não sei se vão colocar as tubulações, né? Porque esse detalhe aí que eu não pedi, só pedi para eles lá dar uma olhadinha e arrumar o que precisaria, né? Que seria ali próximo do seu Elias Rodolfo, que ele mesmo já tinha solicitado, né? Daí eu não fiz a indicação, mas eu já tinha falado com eles. Daí se tu quiser, talvez estar confirmando com o Reinaldo, mas ele já está para a situação. Tá bom? Obrigada. Então tá, até Kelly, assim, ali nesse caso, que nem você falou, é o seu Elias Rodolfo, né? Sim. Que fez esse. Sim. E ali onde vieram falar comigo são já outros moradores ali da rua que vieram e questionaram. Sim. Então eu até vou comentar isso com o secretário amanhã,
para ver se ele consegue, de repente, dar uma agilizada nisso por causa justamente dessa criação ali de mosquitos e tudo mais, que já está há um tempo, né? Até agradeço, vereadora, pela indicação, né, por estar reforçando, porque esse pedido é desde janeiro, né, que eu já tinha conversado com o Reinaldo, Sim. e ele falou assim, que a gente vai, inclusive eles foram lá, né, foi o que ele me falou, né, que foi lá, verificou, Sim. realmente precisa ser arrumado, mas que vai ser arrumado. Então, por isso que eu questiono, porque já Sim. é desde janeiro esse pedido e até agora não foi feito ainda. É, pois é, onde eu falo, Então- né, tem muitos pedidos que o pessoal, né, faz, que a nossa função é trazer para o executivo, o pessoal Exato. das obras, Sim. e que eu não faço indicação, mas eu estou passando, tudo que eu Sim. escuto, essa é a nossa função, escutar Sim. e buscar melhorias, né? E também cobrar depois. É, isso. Daí ele falou, Kelly, a gente vai sim, mas a gente está dando umas prioridades em lugares que estão piores, né? Foi isso que ele me falou. Então tá bom, a gente vai aguardar, porque Vamos assim, lá. Obrigada. Vamos cobrar dele. Sim, obrigada. Hoje, então, nós não temos nenhuma discussão para votação, nem de primeira e nem de segunda votação. Passamos, então, agora para a palavra livre. Pode. Primeiramente, eu quero agradecer o secretário de Esportes, o Edemir, né, pela atenção, que assim que me solicitaram essa melhoria lá na quadra de esporte de Santa Maria, né, 2 moradores, que são usuários da quadra, vieram para mim e pediram essa melhoria. Kelly, conversa com o prefeito para estar dando uma arrumada lá, que a quadra está tenso, né, as traves tá bem feias, está com riscos, né, de acidentes e outras melhorias. O que eu fiz? Não fiz indicação, isso na verdade já tem um mês por aí. E fui primeiro buscar entender como é que estava a situação, né, do secretário. E ele sentou comigo, me explicou, né, disse, Kelly, já está sendo encaminhado, a gente já foi lá, já fizemos as fotos, né, tudo, onde eu nem sabia que o telhado também precisava, né, dar uma atençãozinha. Né, ele falou que vai pintar tudo bonitinho, vai colocar paver também ao redor, então vai ter muitas melhorias boas lá. Então ele me explicou tudo certinho e repassei na mesma hora para o pessoal que veio à minha procura, né, para essa melhoria. E decidi fazer essa indicação só para ficar registrado, mas não iria fazer, mas fiz. Mas aí agradeço, né, porque já, é como eu falei no início, a gente sabe que tem muitas coisas para ser feitas e está sendo tudo encaminhado, tudo vai ser no seu tempo, né, não é do dia para a noite que acontece, mas vai ser feito. Muito obrigada, Deni. E outro agradecimento também, um agradecimento muito especial para o nosso prefeito Jean Michel Grudman, pelo apoio, né, por toda a atenção. Desde janeiro a gente vem, né, escutando todos os moradores da comunidade e quero agradecer primeiramente a Deus e segundo a ele e a todos os secretários, né, o Márcio Wittner na agricultura, o João, obras, todos os funcionários, né, os braçais, os motoristas, o Luciano em especial, né, que fica ali anotando os nossos pedidos. E está sendo muito gratificante poder estar servindo e buscar melhorias para essas pessoas, né, que vêm à nossa procura com esperança de ter essas melhorias. E é como eu falei, não vai ser do dia para a noite, mas vai ser feito, né, tudo no seu tempo. E o Jean, com toda a paciência, vem escutando, né, e vem executando essas melhorias. E as que não foram atendidas ainda, né, no seu tempo vai ser feito, sim. Promessas, né? Eles me prometeram que vai ser tudo atendido. Então, muito obrigado, Jean, pela essa parceria, pelo esse apoio, né, por ser esse ser humano incrível, né, com o coração enorme que você tem de estar ajudando a nossa comunidade. Gratidão. Muito obrigada. Alguém mais gostaria de falar? Alexandre, por favor. Boa noite a todos, a quem está assistindo aqui e em casa. Em primeiro lugar, quero parabenizar a todos os pais, né? Domingo foi dia dos pais, né? Dar os parabéns a todos os pais da cidade. E sobre Santa Maria, né? Sobre o pavilhão, também o pessoal veio cobrar também, né? A Kelly também. E tal. Daí até tem uma foto que foi feita a reforma da quadra, né? Só que daí está sendo providenciada as redes e as traves, né? Então também não fiz indicação, né? Mas está sendo providenciado. A quadra foi reformada esses tempos, né? Foi feito um piso novo ali, ficou estável, ficou. O pessoal que estava bem. Foi o ano passado?
Sim, essa ali é agora, né? Assim está agora a quadra. Outra coisa para melhorar Está sempre ainda, né? pensar isso. E também sobre umas placas no Rio Tigre e Cruz Souza, né? Foi colocar umas placas, né? O pessoal está pedindo, porque foi colocado na calçada e elas são baixas. Então, na hora de caminhar, bate a cabeça, né? Tem que desviar da placa. Isso é uma coisa absurda, né? Botar uma placa em cima da calçada, os caminhantes não podem passar, né? Então, teria que ver, fazer uma outra forma, ou mudar a placa, ou levantar ela, né? Para facilitar para os moradores, né? E não é só uma, tem mais placas que estão atrapalhando. Não sei. Uma boa semana a todos. Obrigado. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? André, por favor. Até complementando ali, Alexandre, uma placa dessas até já foi trocada essa semana no Rio Tigre. Sim, sim. Foi semana passada. Uma delas, né? Mas tem outras, né? Então, eu gostaria hoje de agradecer a Mariana e o Gustavo pela atenção que me deram em relação a um assunto que eu fui verificar com eles hoje pela manhã. Sempre muito atenciosos e prestativos. E também gostaria de agradecer a assistente social, a Valéria, e a secretária Iraci, por terem resolvido uma questão que eu conversei com elas também hoje pela manhã. E, na verdade, assim, eu tenho um pedido ainda para fazer à Secretaria de Obras, que eu também poderia ter colocado como indicação, como diz a Kelly, mas acabei não colocando, já tinha 3 indicações hoje. E, na verdade, assim, eu gostaria que eles dessem uma passadinha na travessia que liga São João e Liberdade. Aquela travessia do Pepa que eles falam. Talvez o Teco deve saber onde é que é, né? Eles me falaram que ali tem umas pedras na estrada que são um pouco altas. E isso acaba encostando embaixo do carro e acaba danificando o cárter. Inclusive, o pai do prefeito, o seu Rubens, no ano passado parece que quebrou o cárter do carro por causa dessas pedras. Então eu gostaria que de repente desse uma passadinha lá para ver o que, né? Para dar uma averiguada e uma ajeitada nisso aí. E no demais seria isso e quero desejar a todos uma excelente semana e uma boa noite. Obrigada, vereadora. Valdir? Eu quero reforçar o pedido da Kelly, né, os agradecimentos a esses 8 meses e 11 dias que a gente assumiu junto com a Prefeitura, né, aos serviços todos que foram prestados até hoje em todos os lugares, em todos os cantos, junto com nós todos. Também agradecendo a todos os secretários ou fiscais e todos os setores que a gente passa, recebe, consegue falar. Lógico, também ontem, como era o Dia dos Pais, agradecer a cada, ainda desejar um feliz Dia dos Pais a todos. Né? E também dizer o seguinte, agradecendo sim ao prefeito Jean e ao vice Dariman, com muito orgulho, dizendo de tudo que a gente peça e consegue, que muitas coisas às vezes ficam um pouco para trás, como todos nós sabemos. Não podemos fazer toda indicação, mas o que for do nosso alcance prioridade, a gente vai estar junto e seguindo com todo o povo beneditense. Obrigado. Obrigada, Valdir. Alexandre, Maicon, por favor. Então, também deixar meus parabéns, né, a todos os pais pelo dia de ontem, né? Fazer um agradecimento aqui junto ao jurídico, né, ao Jair. E semana retrasada estive em uma reunião com ele, o prefeito, onde era sobre uma indicação que eu tinha feito sobre a autorização desse programa de adote um ponto de ônibus, né? Então foi feito o projeto com mais abrangendo mais situações, pracinhas e outras coisas juntos aqui, junto do projeto, que já entrou hoje, né, na casa. Então fazer esse agradecimento da agilidade deles, de estar acelerando um pouco esse processo aí, que a gente já está com o local lá quase pronto, e isso aqui tem que ser andado para a gente poder dar continuidade no nosso processo lá no Embaixo de Santa Maria. Então só fazer o agradecimento a eles, né, pelo atendimento e agilidade aí. Também desejar aí
Uma abençoada semana a todos. Alguém vai assinar 10, por favor? Então, eu, de antemão, também queria agradecer a resposta ao requerimento que eu fiz. Vou ler e avaliar, com certeza, né? E eu dou o meu parecer ao município. Obrigada pela resposta. Também eu gostaria de agradecer, né, que na semana passada essa casa recebeu um convite da IPAGRE para nós participarmos de uma reunião hoje à tarde e eu consegui participar. Então eu quero só passar uma informação que eu acho que é de utilidade pública. Faço a leitura rapidinho, aí para quem nos assiste já poder acompanhar essa informação. Ele fala sobre o Faça o CAR e garanta seus direitos. O que é o CAR? É o Cadastro Ambiental Rural. Então, esse é um passo fundamental para garantir seus direitos, acessar benefícios e manter a regularidade ambiental do seu imóvel rural. O que é o CAR? O CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais. Ele reúne as informações ambientais da propriedade, como áreas de preservação permanente, APP, áreas de reserva legal, RL, vegetação nativa e áreas consolidadas. Qual é o prazo final? Para imóveis rurais com até 4 módulos fiscais, o prazo para inscrição no CAR com direito aos benefícios do Programa da Regularização Ambiental vai até o dia 31 de dezembro de 2025. Após essa data, você perde o direito à adesão ao PRA e aos benefícios que ele oferece. Por que fazer o CAR no prazo? Quem faz o CAR no prazo e adere ao PRA pode regularizar o imóvel rural ambientalmente, continuar com suas atividades agrícolas e pecuárias legalmente, que seriam as áreas consolidadas, converter multas ambientais em ações de recuperação, emitir a cota de reserva ambiental, CRA, e compensar áreas de reserva legal, ter acesso a crédito agrícola e financiamentos. Então, se eu não fizer o CAR? Sem o CAR, você pode ficar impedido de acessar crédito rural, perder o direito à regularização ambiental de áreas consolidadas, ter dificuldades para obter licenças ambientais ou ficar de fora dos programas de incentivo de compensação. Então, como fazer o CAR? Acesse o site www.car.sc.gov.br, baixe e instale o módulo de cadastro de Santa Catarina, preencha os dados com base no manual de instruções e gere o arquivo CAR. Então, ele tem um passo a passo e o objetivo dessa reunião, na verdade, foi de colocar para todo cidadão, hoje foi posto o número de Benedito Novo, né? Então, às vezes, as pessoas ou esqueceram ou não tiveram acesso à informação e acabaram esquecendo de fazer esse registro. Mas é só procurar a IPAGRE, que a IPAGRE tem todas as informações, vai poder auxiliar todo cidadão a fazer esse registro. Inclusive, a IPAGRE já está se mobilizando para fazer um levantamento das propriedades e ir ao encontro dessas propriedades, desses proprietários, para levar essa informação para que ninguém seja prejudicado, né? Porque às vezes é por esquecimento ou por falta de acesso ao CAR, né? Então, a reunião foi bem produtiva e depois eu vou deixar uma cópia para cada dos meus colegas, para quem conhece alguém que não tenha feito esse registro, que possa fazer, né? E eu também gostaria de colocar, foram levantadas aqui 2 questões, uma sobre segurança, vereadora, né? Inclusive, a gente acompanhou um pouquinho isso de perto, foi um período bem difícil, bem tenso, preocupante. A dona Nilza também estava à frente na escola de Alto Benedito, sabe o quanto que preocupou tanto o poder público quanto os pais, né? E na época, eu sei que naquele período, o investimento foi de quase 1 milhão, né? Então, tem toda essa questão, né? Tem o poder público de avaliar o que ele pode, como pode gastar, né? Não é tão simples, né? Mas a gente sabe que jamais haveria falta de boa vontade, né? Inclusive, as escolas todas se prepararam, né? Com serpentinas, com câmeras, né? A gente sabe que foi um período bem
bem triste, e Deus queira que não aconteça, e eu sempre penso que a gente não está livre disso em lugar nenhum onde se reúnem pessoas, seja numa igreja ou aqui. A gente pensa, né, não estamos seguros hoje em dia mais, né, porque a gente não sabe o que passa na cabeça de certas pessoas, né. Então, eu vejo que, de repente, é um incentivo, é uma, como se diz, uma prevenção, a gente já trabalhar nas crianças, tirar elas um pouco desse mundo tão visual que eles têm acesso fácil ao celular, né? Eu sempre falo isso e eu repito, por isso eu até vejo a importância da leitura, né? Da gente tirar eles um pouco dessa informação rápida para acalmar os ânimos deles, acalmar aquela, né, adrenalina, né, que um celular oferece, né? A gente sabe que a gente passa, o brasileiro, inclusive, é o que mais passa tempo no celular. Ele passa 5 horas diárias no celular. Então, penso que poderia ser feito nesse tempo, né? Mas, enfim, fica só um adendo aqui. E também, no ano passado, quando houve o boom da dengue, aqui também houve preocupação, né? E nós, naquele momento, nós convidamos a gente de endemias, até vieram, e a Janaína fez uma apresentação aqui para todos, fez para quem acompanhava de casa, quem estava aqui. Ela foi colocada essa situação de bueiros e acúmulo de água, mas, segundo as informações, o maior proliferador do mosquito da dengue hoje está no centro urbano. Onde fica uma garrafa jogada, onde fica um pote plástico, não está em si no barro, não está no bueiro com água, não está no morcídia. Então, essa preocupação, ela colocou para a gente aqui na Câmara, na sessão, que o maior deles seria o centro urbano. Então, o que fica largado por aí, que vai criar o mosquito da dengue, né? Então, vem do bom senso de cada um, né, para a gente fazer o cuidado com o lixo, né, que nós produzimos, né? Então, seriam essas as minhas colocações. Eu queria desejar a todos uma boa semana, uma boa noite a todos. Muito obrigada. Alguém mais do céu? Fala. Na verdade, eu também queria deixar um agradecimento à equipe de obras, Reinaldo, Pelé, semana passada eu a questão da lixeira lá do Russo, e ele já formaram, já viu o que dá para fazer também para ajudar a população ali. Também fazer mais um pedido, né? Ontem a gente estava no parquinho da prefeitura e a gente viu que alguns brinquedos ali, aquele gira-gira, inclusive ele está bem solto e está na frente da prefeitura. Ele já estava um tempo atrás, acho que já foi feita uma reforma e de novo ele está quebrado, né? Também reforçar ali um pouquinho, às vezes, a questão do cuidado de quem utiliza também a praça, né? Não é porque é público que a gente pode estar usando de qualquer jeito. A questão das lixeiras, ontem me chamou a atenção. Eu sei que a gente também tem que usar esse espaço para também chamar a atenção quando tem alguma coisa errada que vem da população. Acho que tem 6 lixeiras mais ou menos na praça. E assim, lixo jogado nas bancos, latinhas ali de copos de milkshake, a menos de 1 metro de uma lixeira. Então, assim, acho que vem a questão da população também ter um cuidado com o setor público, né, nessa questão da praça, é um espaço para a família, né, então todo mundo também tem a responsabilidade de ter cuidado. Questão das lajotas também da Avenida Brasil, conversei com o Rinaldo, vai ser feito daqui a uns dias já, então o Valdo já voltou de férias, já está ciente do que tem que ser feito, então nos próximos dias também vai ser feita ali essa obra ali. Cobrar também uma indicação minha, hoje falando em parquinhos, né, bem no início do ano também fiz a colocação de uma indicação de um escorrega lá no Frevo da Santa Rosa. Inclusive a gente passou esses dias, a gente viu quantas crianças lá brincando. Então acho que é um espaço que está precisando de mais um brinquedo, mais uma atenção ali com as crianças, deixar essa cobrança aí também. E mais desejar a todos uma boa semana. André, por favor. Só uma perguntinha, na verdade uma curiosidade. Onde foram deixados esses livros todos ali da biblioteca? Porque na gestão que passada também não teve biblioteca, né? Na verdade, lá na educação. Que então agora a vereadora questionou para estar separando isso, é isso? Não, para fazer um espaço adequado. Dentro da educação? Ali eu acredito que não vai ter espaço. Não vai ter Ah, espaço. tá. Sim. Na verdade, sim. tinha a biblioteca
a Lucy Baruch, ela já existe há muito tempo. Ela funcionou muitos anos, inclusive muitos de vocês acho que foram comigo caminhar buscar livro, né? E depois, quando foi feito o prédio novo, ela funcionou numa sala mais para trás, onde hoje é o depósito da merenda, e essa gestão última ela trouxe para frente. E daí ficou lá, e é um espaço pequeno. Então, assim, eu diria que ele é mais para um depósito de livros do que para alguém acessar, conversar, sentar em mesas. Então, eu imaginaria que teria que ser imaginar um espaço maior, né? Maior. A gente está tentando digitalizar, nós estamos cadastrando os livros, estamos tentando fazer, mas assim, não acredito que vai ficar um espaço assim, aquele espaço, né? E é claro que nas escolas, todas elas têm a biblioteca, né? Não quer dizer que as nossas crianças não estão lendo, né? Todas as escolas têm a sua biblioteca, o seu cantinho da leitura, inclusive tem um apoio do governo federal, onde tem o cantinho da leitura, que houve uma verba específica, né? Mas como seria bom, eu penso até mais como um espaço de guardar a memória da cidade do que exatamente a biblioteca em si. Claro que a biblioteca é importante, bom seria, e aquela coisa da criança ir lá, dizer assim, aqui é uma biblioteca pública onde eu busco, né? Mas acho que é um sonho, né? E acho que tem que estar lutando, né? Para isso. Pode. Inclusive, a gente falando disso também, como a Helena estuda na Escola Municipal de Ribeirão dos Russos, então ela está no primeiro ano na fase de alfabetização. Então, eles têm um cantinho da leitura, mas eles também receberam livrinhos desses bem básicos, assim, para levar para casa para ler com a família. Eu acho bem interessante isso também. Isso, já acaba sendo um incentivo também a leitura junto com a família, né? Alguém mais gostaria de falar alguma coisa? Não? Então eu agradeço, né, a esse povo todo aqui, agradeço a quem nos assiste, agradeço a quem está aqui. Lembrando que todo dia é o dia de fazer a coisa certa, né? Lembrar que nós estamos aqui para fazer a mudança, para cuidar das pessoas, para a gente. E não falo isso só como vereadores, né? Falo isso como seres humanos, primeiramente, né? E que a gente possa dar sempre o nosso melhor em todo o tempo, em todo lugar, quando a gente estiver, né? Quero deixar aqui meus parabéns para o Dr. Silvio, que estava de aniversário ontem. Está cada dia mais bonito, graças a Deus, né? E para a nossa vereadora Andréia também, que hoje está de aniversário, né? Então, que Deus possa abençoar vocês e que a gente possa caminhar muitas léguas ainda juntos, né? E convido então a todos para a nossa próxima reunião, dia 18 de agosto, às 19 horas, aqui nessa casa. Uma boa noite a todos, uma boa semana.